Irmãos, para quem não falou ainda hoje, muito bom louvar a Deus, por isso que eu falo sempre. É uma festa quando nós nos reunimos para adorar a Deus. É uma festa, né? Não sei se você tem essa impressão, pelo menos eu tenho, que é uma grande festa quando você se reúne em família, família cristã, família de Cristo, corpo de igreja de Deus, e aqui estarmos louvando o nosso Deus. É muito bom isso, é muito gostoso. Perde quem não vem, né? Quem não vem é que está perdendo, ok? E hoje eu gostaria de pensar com os irmãos essa questão de estar dormindo em Cristo. Você já leu aquele versículo, desperta tu que dormes? Já leu? Já leu esse versículo, desperta tu que dormes? Parece que estamos num sono, né? Não todos, graças a Deus, mas num sono espiritual. Ontem tivemos um culto maravilhoso na casa da irmã Odete, né? O friozinho estava bom, para quem gosta, né, pastor? O friozinho estava ótimo. Irmão Dalton e eu estávamos vigiando para ver quem comia mais, né? Estávamos anotando ali para não ficar feio, né? Mas foi muito bom, o culto maravilhoso, abençoador, estarmos ali. E infelizmente não dá para estar em todos os trabalhos, né? Porque a gente tem também outras atividades que nos dificulta estar, mas quando possível a gente procura estar ali reunido, porque realmente é muito bom. Eu não sei como tem pessoas que não gostam de estar o máximo possível adorando a Deus. E por isso, mas existem aqueles que têm problemas. Irmão Jair, por exemplo, né? Irmã Jerúcia tem uma dificuldade, irmão Silas também tem uma dificuldade. Os irmãos sabem, às vezes minha cabeça falha e a gente precisa se empenhar para trabalhar para o Senhor. Ontem, por exemplo, estive eu aqui, mais a Adriana, o Glaucio e a Alessandra, e fizemos aqui uma reforma, não é uma reforma, mas uma ajeitada boa ali no departamento infantil, né, no berçário, e depois do final teremos mais esclarecimentos sobre. Né? Você depois pode até ver lá como é que ficou bonitinho o nosso berçário, né, ajeitou. E eu aproveitei também para fazer uma limpeza lá em cima, no segundo prédio, né? Lá no nosso prédio lá de trás. Se você nunca viu o nosso prédio lá atrás, vai lá atrás. É bonito, mas está feio. Deu para entender? Eu ontem subi lá, varri, dei uma varrida, não uma lavada, mas só uma varrida para tirar a poeira, e hoje os jovens voltaram lá para cima para reunir. E já marcaram semana que vem, nós marcamos semana que vem, sábado, para estar aqui, para começar a trabalhar na obra da reforma daquela sala. Nós vamos botar a mão na massa. Conversei com o irmão Robson falou que o que precisar de material para falar com ele, não é isso, irmão Robson? Né? Para procurá-lo, que a gente vai começar essa reforma. Quem puder ajudar, queira nos ajudar, até melhor. Quanto mais mão, melhor. Mas nós vamos fazer aquele segundo andar ali e melhorar, porque nós estamos crescendo e precisamos de salas. Né? E daqui a pouco, as que nós estamos usando aqui embaixo vai ser pouco. Então, vamos meter a mão na massa e trabalhar. Não vamos esperar pelos outros. Isso é bom, isso é gostoso. Precisamos nos despertar cada vez mais para a obra do Senhor. E eu queria ler contigo, né, Romanos capítulo 13, versículos de número 11 a 14. Romanos capítulo 13, 11 a 14. Queria que você acompanhasse com bastante atenção o que Paulo está falando aí para nossas vidas. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Vivamos decentemente como a luz do dia,
não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Muito bem. Você prestou bastante atenção no texto? Prestou bastante atenção no texto? Interessante que Paulo escreve para a igreja de Roma num período bem turbulento, num período bem difícil para a igreja, bem difícil. E Paulo, quando escreve para aquela igreja, essa carta, inclusive, é considerada uma carta bem teológica, né? É uma carta complicada, às vezes, até de ler, mas é de uma profundidade maravilhosa, porque ela tem muitos ensinos para nos passar. Ensinos esses que nós precisamos observar, porque aquela igreja de Roma não observou e hoje é o que é. Hoje ela é o que é. Deixou de ser o que era e se tornou o que nós conhecemos hoje. Né? E isso nos traz um alerta. Qual alerta? Que você e eu, como Igreja de Cristo, não estamos imunes à possibilidade de desvio. Porque a Bíblia foi escrita justamente para isso, para nos orientar no caminho que devemos seguir. Não nos desviarmos dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Fazer todo o esforço possível para manter ali igual o trem na linha. Sabe como é que o trem funciona, né? Você já andou de trem? Se você nunca andou de trem, faça uma viagem de trem, uma maravilha, né? Eu ando toda semana, né? É muito bom, leio, estudo, é um momento agradável, né? Desde que esteja sentado, em pé é complicado, né? Principalmente naquela hora chamada hora do rush, né? Quando a porta do trem abre, todo mundo tem que correr para ver se pega um lugarzinho para sentar. Mas fora isso, o resto é gostoso, né? Tem ar-condicionado, tem até serviço de bordo. Tem até serviço de bordo. Mas podemos nos desviar. Temos que ser nessa hora um trem, fixar ali, andar ali, permanecer ali, para não nos desviarmos para lado nenhum. Seria usar o termo crentes bitolados. Você sabe o que é isso, bitola? O que é uma bitola? É um padrão. É um padrão que tudo se ajusta ali. Você, por exemplo, trocando a tampinha de uma garrafa para outra, ela vai caber direitinho. Por quê? Porque as garrafas, né, PET, são bitoladas. Ou seja, tem uma bitola que todas as tampinhas vão funcionar, não tem problema nenhum. É isso. A Igreja de Cristo, ela está pautada numa bitola, num padrão. Esse padrão é Cristo. Por isso que Paulo começa o versículo 11 dizendo, façam isso. Façam isso o quê? Quando ele coloca façam isso, ele está se referindo ao que ele vem falando nos capítulos anteriores. E o que ele vem falando nos capítulos anteriores são coisas interessantes. Eu aqui destaco algumas coisas para os irmãos verem. No capítulo 12, por exemplo, ele fala para que nós venhamos a oferecer a Deus os nossos corpos em sacrifício vivo. Só dá uma olhadinha no capítulo 12, você vai ver isso. Em que as nossas mentes, o que você pensa, tem que estar sempre não em conformidade com este mundo, mas com Deus, com as Escrituras. A nossa mente tem que estar voltada para isso. E também, ele continua dizendo, que ninguém tenha de si mesmo maior estima, elevado, né, do que deve ter, conceito do que deve ter. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, ó, não pense que você é mais do que ninguém, não, porque você não é. Coloque-se no seu lugar. Ele continua também dizendo que você e eu temos dons dados pelo Espírito Santo e que precisamos utilizá-los bem aonde? No corpo que é Cristo. Usar esses dons que Deus te deu para que possamos usá-los para o crescimento. E, sobretudo, amando a Deus e ao nosso próximo.
Paulo coloca isso. E no capítulo 13, os versículos anteriores, você vê Paulo dizendo assim, obedeçam às, o quê? Autoridades. O que é obedecer às autoridades? Ele diz quais autoridades? É autoridade, ponto, obedeça. Não é verdade? Não interessa A ou B, interessa que se é autoridade, obedeça. E ele continua caminhando, dizendo para toda a igreja e para nós também, que nós não devemos dever nada a não ser o amor. E aí então, pegando tudo isso e mais, porque ele vem lá do capítulo 1, né, dizendo muita coisa, ele chega para você e completa. Façam isso tudo que a gente está falando e preste atenção. Ainda no versículo 11 ele diz, compreendendo a tua realidade, o tempo que você vive. Você precisa ter noção do tempo que você vive, o momento da história que você está vivendo. Olhar o que está acontecendo ao redor da nossa realidade aqui, né, do dia a dia, seja estado, seja município, seja igreja, seja o Brasil, o país, o mundo. Reparem como as coisas estão, compreenda o que está acontecendo. Compreenda a história. Porque, diz ele, Deus elabora ou elaborou um plano para tudo isso. Nada é por acaso. Você acha que a violência que está aumentando é por acaso? Não. Deus mesmo disse que a violência ia aumentar, o amor ia se esfriar. Muita coisa ruim ia acontecer. Isso tudo está dentro de um propósito, um plano de Deus. Então, desde a criação, queda do homem, Deus elaborou, ele tem um plano para isso tudo até o último dia. Até quando ele voltar a encerrar esse negócio aqui e para a eternidade nós partirmos e na eternidade viver com ele. E nesse plano ele mandou o Messias. Você lembra disso? Jesus Cristo, o Messias, o ungido, o prometido. Esse Messias veio para fazer o quê? Esse Messias veio para fazer o quê? Salvar o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio salvar o pecador. E quando ele coloca Jesus neste plano, lá no alto, ele diz que ali foi a plenitude dos tempos. E que depois de plenitude vem o quê? Eu já falei aqui uma vez isso. Vem o quê? Depois do que chega no auge, vem o quê? O declínio. Declínio. Então, quando Jesus Cristo ele foi crucificado, morreu e depois ressuscitou, dali para até hoje é descida, ou seja, fim, ou seja, está acabando. Por isso que ele diz, aí você vai ver comigo, que você e eu estamos mais próximos da nossa salvação. Não sei se você leu isso no texto, do que antes quando nós cremos. Vamos falar sobre isso já já. Então, nós precisamos, e aí Paulo vem no versículo 11 e dá aqui uma chamada, né, para uma realidade. E ele diz, chegou a hora de vocês o quê? Versículo 11, despertar do quê? Por que ele fala isso? Porque nós temos um grave defeito, um grave problema. Nós nos acostumamos a uma realidade. Você quando ouve um tiroteio, está dando um tiro lá não sei aonde. Eu acho que vem daquele lado. Mas você faz alguma coisa? Ou toca a vida continua? Está dando um tiro. E toca a vida. Hoje na nossa classe lá, né, Pedro? Na nossa classe, nós na abertura fazemos uma rápida, assim, tipo, como foi tua semana, né? Aí o Pedro falou assim, foi tudo igual. Eu falei assim, foi tudo igual? Foi. Teve tiroteio? Não. Então não foi igual. Aí ele falou assim, não, teve sim. Eu falei assim, então agora sim, está normal. Porque nós acabamos nos acostumando e nos conformando, muitas das vezes, com a realidade que nós estamos vivendo. E a realidade que nós estamos vivendo, irmãos, é passageira.
Ela vai acabar. Cristo vai voltar. É que Paulo está falando. E quando Cristo voltar, como vamos estar? E aí, então, Paulo diz assim, acorda, gente. Este mundo é passageiro. Este mundo vai acabar. Vocês estão dormindo. Precisam se despertar para esta realidade de que Cristo está voltando. Cristo está voltando. E ele coloca aqui para a gente alguns motivos pelo qual nós precisamos entender que precisamos nos despertar. Desculpe a redundância. Precisamos entender o porquê de precisarmos nos despertar. Ele coloca aqui 2 motivos. Você viu isso aí no texto. Qual é o primeiro motivo? Porque a nossa salvação está mais próxima ou perto de quando cremos. Em outras palavras, está dizendo para você o seguinte: o fim está às portas. E quando ele escreve isso para Roma, ele escreve quando? Há quanto tempo mais ou menos atrás? Mais de 2000 anos. Se há mais de 2000 anos, Paulo diz, está próximo o fim, isso significa que para nós o fim está o quê? É isso aí. Pode ser até hoje. O negócio está feio nesse sentido. O fim está aí, vai bater. Se há 2000 anos Paulo diz, está próximo, imagine você hoje. Né? Como diz o pessoal, você já está a um passo do acontecimento. O fim está próximo. E ele diz que a nossa salvação está próxima. Entenda essa expressão de Paulo. Entenda isso. Os motivos que ele coloca para a gente. A salvação está próxima. Ele não está somente dizendo que Cristo está para voltar e pode até ser hoje. Ele tem mais a dizer. 3 coisas importantes aí. Os nossos pastores, né, que estudam teologia, os diáconos também que estudaram um pouquinho sobre isso, nós temos 3 momentos na nossa vida, aqui nesse mundo. 3 momentos. O primeiro momento é a salvação. Quando você se entrega a Jesus Cristo, e aí a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, ele diz para você que você está o quê? Salvo. Você não entra mais em condenação. Você agora foi justificado. Justificado. Então, se você morreu hoje, está salvo. Entra no céu. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Segundo momento, é a vida que nós levamos neste mundo, que nós chamamos de santificação. O que é santificação? Santificação é um processo, vou usar a palavra diferente hoje, é um processo de salvação dia após dia. Salvação do quê? O que é santificação? É que quando você vai aprendendo que o que é errado e certo e vai buscar a fazer o que é certo. Então eu descobri que mentir é pecado, então agora eu não vou mentir mais. Descobri que roubar é pecado, então eu não vou roubar mais. Descobri que isso é errado, então não vou fazer mais. Descobri que aquilo é errado, não vou fazer mais. Isso é um processo diário, é um aprendizado. Por isso a expressão crescer até a estatura de varão perfeito, em que você dia após dia está aprendendo o que deve e o que não deve fazer. Medita nestas palavras dia após dia. Isso é a santificação. É um processo em que você vai sendo salvo do pecado todos os dias, liberto. Graças a Deus. Descobri que amar o meu próximo é muito importante, então eu vou amar meu próximo. Descobri que amar o meu inimigo é muito mais importante, então eu vou amar meus inimigos. Vou orar por eles. E assim por diante. Você vai crescendo na estatura até chegar a de varão perfeito. E, por último, a que a gente chama na teologia de glorificação. O que é glorificação? É quando você sai deste mundo e entra na eternidade. Glorificada. Um corpo novo, um corpo perfeito. E aqui até uma coisa interessante, escutei esses dias alguém falando sobre esse assunto. Eu escutei a frase que realmente eu nunca tinha passado para pensar nela. Imagine você no céu sem pecado. Você consegue?
Imagine você no céu sem pecado. Você consegue imaginar? Sabe por que eu falo isso? Que parece que é difícil isso. Eu tenho essa impressão minha. Se você não tem, amém por isso. Vou brigar contigo. Mas eu tenho a impressão que é difícil. Eu falei, gente, como é que é estar no céu e não errar? Porque a gente erra todos os momentos. Pensando, falando, ouvindo, vendo. Nós erramos todos os instantes. Nós somos levados ao erro. E com muita facilidade. Não somos? Diga que não. Nós todos erramos. Então imagine viver num lugar onde você não tem mais nenhuma possibilidade de erro. É surreal, né? Pois é isso que vai acontecer no céu. Nós lá no céu, glorificados, livres, libertos do pecado plenamente. Então, 3 momentos. Você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você está salvo. Segundo momento, a santificação. Você vai passar um processo de libertação do pecado. Vai aprendendo, vai descobrindo. E terceira, quando chegarmos no céu, quando chegarmos lá, em que de vez por todas não existe mais pecado. Nem possibilidade, nem pensamento disso. O corpo é incorruptível, isso mesmo. Né? Então, por isso ele diz, a nossa salvação está próxima. Jesus está voltando e o glorioso dia está chegando, em que você e eu estaremos livres, plenamente livres do pecado. Que coisa maravilhosa. Não é, Adeildo? Não, mas essa palavra assim. Ele está voltando sim. Está voltando sim. Voltará, isso aí. Segundo motivo, está no versículo 12. Segundo motivo está aí no versículo 12. Veja que ele diz que a noite está o quê? A noite está o quê? Quase acabando. Por isso que eu falo voltando. Quase acabando. E o dia logo se aproxima, ou vem. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, com outras palavras, o que acabamos de dizer. Ele está dizendo que a noite, a vida que nós levamos nesse mundo, que jaz no maligno, jaz nas trevas do pecado, esse dia, essa noite, aliás, ele diz que esta vida é uma vida realmente pautada ainda, infelizmente, na escuridão do pecado. Mas que o glorioso dia está o quê? Raiando. Em outras palavras, para você entender o que ele está dizendo, é aquela hora do dia, da manhã, que você acorda e o céu está escurinho. Estrelas no céu. Mas daqui a pouco você não consegue mais ver as estrelas porque o dia está começando a surgir. O sol começa a brilhar. É o momento da interseção entre sol, claridade, luz, noite, escuridão. É aquele momento. Né? É um instante, né, que o sol começa a surgir e a noite começa a desaparecer. Aonde a escuridão das trevas estão deixando de existir para que o dia glorioso comece a levantar. Então Paulo está dizendo o seguinte para você e para mim, olha, a noite está quase acabando. Está quase, falta pouco. O dia logo vem, o glorioso dia, o amanhecer desta vida maravilhosa está chegando. É hora de acordar. Sai disso, estão dormindo demais. Quem dorme muito não vê nada. Né? Quem dorme muito só descansa. Mas tem gente que gosta de dormir até de dia. Né? Não posso dizer que eu gosto, não, porque fica esquisito. Né? Mas, e aí ele faz um outro alerta. Deu 2 motivos. Olha, gente, presta atenção. Deus está voltando.
o dia está acabando e logo vem o glorioso dia. Vocês precisam acordar. E o que ele vai dizer para você agora fazer para despertar? O que você precisa fazer para despertar? Como é que você deve viver? Nos versículos 12 a 14 ele vai dizer isso para você. No versículo 12 ele disse: portanto, deixe de lado, deixe para trás as obras das trevas. Deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos ou revistamo-nos da armadura da luz. Podemos trocar a palavra armadura como também arma. É a mesma coisa. O grego aqui, ele deixa a mesma ideia, né? Como arma também. O que Paulo está querendo dizer para você? Ele está dizendo o seguinte: deixe para trás o que é feito na escuridão, nas trevas. Deixe para trás as obras da carne. Deixe para trás as obras que são feitas em oculto. É isso que ele está dizendo. Se você olhar, por exemplo, hoje já não é tão assim como naquela época, mas naquela época, né, que não tinha eletricidade, à noite, era realmente noite, né? O pessoal ia dormir e tal, mas existia também algumas coisas que eram feitas à noite, como roubos, né? É mais fácil o ladrão entrar num lugar, roubar e não ser visto, está escuro, né? Prostituições, coisas erradas de modo geral, né? Normalmente eram feitas à noite, porque ninguém via. Está tudo oculto pelas trevas. Mas de dia não se fazia isso. Hoje está diferente, né? Hoje se faz até durante o dia, o sol raiando lá e o dia brilhando e as coisas erradas estão sendo feitas, né? É porque é a intercessão, tá vendo? Está chegando. Então veja bem, o que Paulo está dizendo é o seguinte, para você e para mim: você deve viver como? Se revestindo desta armadura da luz. Porque você, por você mesmo, não consegue viver a vida que Deus quer que você viva pelas tuas próprias forças, pelas nossas próprias forças. É praticamente impossível. Por quê? Porque nós ainda estamos presos a este corpo da morte. Ainda estamos presos, não estamos livres. Então, o errar, o falhar, é óbvio, vai acontecer. Mas não é para viver nisso. É aí o processo que Paulo está falando da santificação. Saia dessa situação. Deixe para lá as obras das trevas. Então, se você pratica aquilo que em luz não deveria ser feito, você está fazendo as obras da carne, as obras das trevas. Se você não pode, eu costumo dizer o seguinte: dar glória a Deus pelo aquilo que você fez, falou, viu, sei lá o quê. Se você não consegue, é porque está sendo feita nas ocultas, escondido das trevas. Se você consegue dar glória a Deus, ótimo, foi feito às claras. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso. Mas que você, para conseguir fazer isso, precisa se revestir da armadura da luz. Senão não vai conseguir. Outra coisa que ele vai dizer no versículo 13. Comportando, ele diz, continue, né? Vivendo decentemente como a luz do dia e não em orgias. Aí ele vai começar a dar nome aos bois, né? Orgias, bebedeiras, imoralidade sexual e depravação, né? ou desavença e inveja. Aí ele começa a dar nome aos bois. É a primeira vez que ele usa. Lá na frente é a obra das trevas e agora ele vai dizer quais são essas obras das trevas. Então, primeiro, você precisa viver às claras. As nossas obras devem ser decentes. Tudo que você faz não pode ser motivo para ser escondido. Mesmo que mentalmente. A gente esquece disso. A gente acha que obras somente são aquilo que eu vemos. Mas mentalmente, Deus também vê. Já viu aquela frase, ninguém vai ficar sabendo? Já viu essa frase? Alguma vez na vida?
Ninguém vai saber. Vai sim. Pelo menos 3 pessoas estão sabendo. Você que fez, aquele que sugeriu e Deus que está vendo. Então, tem gente sabendo. Tem pessoas sabendo. Pelo menos 3. Quando fala ninguém vai ficar sabendo, nem você vai ficar sabendo, porque ninguém é ninguém. Ou estou inventando aqui? Hã? Então não existe essa de fazer as ocultas que ninguém vai ficar sabendo. Pelo menos 3 pessoas estão sabendo. E uma dessas 3 pessoas é a mais importante. É o nosso Deus. Ele está vendo. Ele está acompanhando. E aí, por isso que eu falo, repito, você consegue dar graças a Deus por aquilo? Se você consegue, está ótimo. Foi feito às claras. Todo mundo viu. Todo mundo pode ver. Principalmente Deus. Agora, se não... E aí ele vai dar nome aos bois. Não em orgias e bebedeira. Quando ele fala em orgias, até na nossa classe, hoje nós falamos alguma coisa sobre isso, né, na nossa classe. Quando se fala em orgia, eu não estou falando de práticas sexuais, porque tanto que ele vai colocar lá na frente imoralidade sexual. O que ele quer dizer com orgias? Ele está dizendo o seguinte para você e para mim. São festas da carne. Tudo envolve festas da carne. Como eu falei semana passada, se não falha a memória, ou retrasada, sobre as festas juninas, por exemplo. É obra da carne. Isso é orgia. Porque é uma festa idolátrica. Percebeu? Comer demais, a gente está até comentando sobre isso, né? Comer demais, até quase vomitar. Isso é orgia. Sabia dessa? É orgia. Por quê? Porque você está entrando no erro da glutonaria. É pecado. Obra da carne. Também é orgia. Percebe? Existem muitas práticas que são boas, saudáveis. Comer é uma delas, né, Guilherme? Ou a gente gosta de comer. Mas passou daquilo, do essencial, se torna o quê? Orgia, pecado. Então temos que ter cuidado que isso são obras da carne. Ou obras das trevas. Parece que não, né? Mas é. Aí ele continua, bebedeiras. Ele está falando exatamente o que você está entendendo. Beber até cair. Festas de bebedeira. E ele continua, imoralidade sexual. O que é moralidade sexual? Precisa dar nome aos burros? Precisa definir? É qualquer tipo de prática sexual fora do que a Bíblia estabelece. Seja lá o que for. Fora do que Cristo estabeleceu, do que Deus estabeleceu, é imoralidade sexual. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, isso é obra das trevas. E ele ainda continua, além de imoralidade sexual, depravação. Ou, em outras versões, talvez esteja escrito libertinagem. Não sei se na versão da sua está aí, libertinagem. O que é isso? Depravação aqui, ou libertinagem, é uma vida sem parâmetros. É uma vida descontrolada. É uma vida, deixa a vida me levar. Faço o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Isso é uma vida de obras das trevas, da carne. Nós não podemos viver assim. Também ele diz, desavenças. O que são desavenças? Ou contendas, ou brigas, ou discussões. O que são isso? Hã? Percebe? Eu estava falando agora com o irmão Dalton, né? A gente estava conversando. Brigas acontecem, né, irmão Dalton? Brigas acontecem, discussões acontecem, nós estamos aqui, né? Mas, como irmãos, não podemos... Continue, irmão Zé. Mesmo assim, continuamos irmãos, mas não podemos deixar de ser irmãos. A gente pode até discutir, podemos até discordar. O que não podemos é deixar de ser
irmãos. Uma coisa que eu acho bacana lá nos Estados Unidos, na cultura deles, é que eles brigam entre si o tempo todo, né? É uma disputa, tem até aquela frase, né? Time is money, não é isso? Tempo é dinheiro. Né? É uma competição acirrada lá nos Estados Unidos. Porque um quer ser melhor do que o outro. Mas vai mexer com um americano. Eles se juntam e vão em cima. Vai mexer com eles. Eles se juntam entre si, viram um bloco só e caem em cima do inimigo. Né? Por isso que eles não gostam muito de estrangeiros. Eles necessitam dos estrangeiros para muita coisa, mas eles não gostam dos estrangeiros, porque não são deles. Eles brigam entre si, mas não deixam de ser unido, um povo unido entre eles. Isso eu acho bacana lá. Aqui não, né? A gente não está nem aí, né? Nem aí. Mas tudo bem, não vou entrar em política aqui, que não é meu assunto. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: você pode até não discordar, pode até discutir, pode até não concordar com isso ou com aquilo, mas você precisa ter a noção de união. De união. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. E aqui eu faço um parênteses bem grande. Um parênteses bem grande, e não se assuste com o que eu vou dizer. Todas as igrejas têm discórdia? Sim. Todas as igrejas têm discórdia. Todas as igrejas têm um irmão que vira a cara para o outro? Tem. Só que uma coisa que eu não tolero é isso. Uma vez eu estava falando com uma pessoa, falei assim, eu detesto discussão. Leva prejuízo, mas não vou discutir. Eu falo até isso, eu não suporto discussão. Então, quando eu vejo pessoas discutindo, aquilo para mim é um sofrimento só. Porque eu quero resolver, mas resolver pacificar, resolver acalmar, para resolver que a coisa volte ao normal. E uma das coisas que me deixa triste é isso, quando eu vejo pessoas que não conseguem se relacionar com o outro. Sabe o pai que não olha para os filhos e vê os filhos divididos? Será que você, como pai, gosta de ver isso? O filho aqui não fala com o outro? Como é que você se sente? Fala a verdade. Como é que você se sente? Em que um filho odeia o outro filho, né? Um irmão odiando outro filho. Se bobear, até mata. Ele deve se sentir muito mal, né? Sentir muito mal. E eu coloquei num propósito no meu coração, um propósito no meu coração é a de que serei pastor dessa igreja enquanto tiver união, porque o dia que não tiver mais eu estou indo embora. E vou dizer mais, esses passos estão se encurtando. Então, se vocês querem-me como pastor, unam-se, mesmo com as diferenças. Teve um exemplo, eu vou dar meu para não falar dos outros. Teve uma vez uma assembleia aqui, cadê esse que está aqui? Não está, puxa, depois o irmão pode falar para ele. Estava numa assembleia aqui, o irmão Nelson levantou para falar um negócio certo, não estava errado não, falou certo. E na hora, não sei porquê, eu perdi a paciência. Não sei se alguém lembra desse fato. Aí eu levantei da cadeira, o irmão Nelson saiu. Gente, aquilo para mim foi um terrível tapa para mim, em mim. Cheguei de noite e falei com o irmão Nelson, preciso conversar com o irmão. Me desculpe, errei 100% com o irmão. Fiz o que não deveria ter feito, me perdoa. Pronto, acabou. Por quê? Porque nós somos e temos até a possibilidade de acontecer isso. O que não pode acontecer é manter-se separado uns dos outros. Eu tenho certeza que todos aqui têm alguém que algo lhe perturba. Procure-o e faça as pazes, porque senão eu estou indo embora. Procure e faça as pazes. Estou batendo o martelo, senão eu estou indo embora, porque eu não suporto ver desunião. E o que tem acontecido aqui. Por isso que eu falei um parênteses bem grande. Ok? Fechando o parênteses,
Inveja. Paulo continua dizendo inveja. O que é inveja? O que é inveja? Desejar o que é do outro. Às vezes você nem precisa, mas você deseja. E outros dos grandes problemas que também temos na nossa vida diária é pessoas que desejam ser o outro, ou ter o outro, as coisas do outro. Só que não dá certo. O que é do outro é do outro. Né? O que é do outro é do outro. Seja você. Seja você. Eu vi hoje, foi interessante hoje, no Instagram, acho que foi no Instagram que eu vi. O leão e a frase: ninguém nasce rei, se torna rei. Não sei se vocês já viram isso aí. Ninguém nasce rei, se torna rei. Aí aparece a outra imagem. A outra imagem é que ele, leão, sentado, e as leoas, né, assim, à frente dele, e as costas, mostrando as costas do leão, cheio de flechas, espadas, sangue escorrendo. Achei aquilo interessante. Ele fez para ser. Mesmo com as pedradas, as flechadas, as espadadas que ele recebeu. Mas ele fez para ser. Faça a mesma coisa. Não inveje o outro. Não ache que o outro é melhor do que você ou pior do que você. Faça o que você precisa fazer. Lembra que Paulo falou dos dons espirituais? Seja você mesmo, para que você consiga resolver o teu problema. E terceiro e último assunto, quando ele vai dizer para você como deve viver, está no versículo 14. Pelo contrário, diz Paulo, revistam-se do Senhor Jesus. Ou seja, como eu falei, a nossa força não está em nós. A nossa força está em Cristo. Cristo Jesus. Eu só consigo fazer as pazes com alguém se eu tiver a força de Cristo no meu coração. Mesmo que eu não concorde. Mesmo que eu não aceite. Mesmo que eu discuta. É fácil. Pode fazer à vontade. Discuta, é bom discutir. Mas não crie no coração aquilo que se chama obras das trevas. Mas para que isso aconteça, eu preciso me revestir, vestir de novo de Cristo Jesus. Aí eu falo sempre assim, né? Faço essa comparação. Você consegue imaginar Cristo no seu lugar, naquela hora que você falou, fez, ou alguma atitude, seja lá o que for que você tenha tomado, você consegue ver Cristo fazendo a mesma coisa que você? Se você disser que não, sai correndo, porque você não se revestiu de Cristo, e vá se revestir de Cristo. Se você diz que sim, glória a Deus por isso. Então, se você algum dia falou mal de alguém, algum dia pensou mal de alguém, algum dia prejudicou alguém, se você pode dizer assim, se Cristo estivesse no meu lugar, ele faria exatamente isso. Se você consegue dizer isso, tem uma coisa errada, porque você prejudicou, né? Você falou mal, e eu tenho certeza que você não vai conseguir falar. Eu tenho certeza que você vai dizer assim, não, Cristo não faria isso. Você lembra de várias atitudes de Cristo, né? Está lá na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos, Cristo levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores para onde? Para a cruz, matadouro. Ele não abriu a sua boca. Ele poderia ter se defendido, ele poderia ter rogado a Deus os anjos, como ele mesmo disse, se eu quisesse eu mandava descer os anjos e resolvesse tudo agora. Ele podia tudo, e pode tudo, só que ele não fez. Por que ele não fez? Porque se ele fizesse, ele não seria Deus, seria como um de nós. Então, para que eu consiga fazer o que ele fez, eu preciso me revestir dele, para que eu possa viver a vida que ele quer que eu viva. Numa discussão, num momento de desacordo, num momento de dificuldade, você precisa parar e respirar. Dizem os entendidos em psicologia que você tem cerca de 5 segundos para
5 segundos para rejeitar certas situações. 5 segundos, é pouquinho tempo, né? Muito tempo, é muito rápido esse 10, né? Muito rápido. 5 segundos. Se alguém chegar para você e falar que você não presta, você tem 5 minutos para dizer assim: não, eu presto sim. Eu presto sim. Você tem só 5 segundos. Se você não pensar diferente, você vai se achar que não presta. Pensa rápido. Não é agir rápido, é pensar rápido. Porque tem gente que quando alguém ofende, a gente na hora, né? Na hora. Isso aí é agir rápido, não é pensar rápido. E você precisa pensar. E a mente nossa tem que ser a mente de Cristo. E não a minha mente. A igreja é o corpo de Cristo. Um corpo que tem que funcionar com harmonia. E precisamos despertar porque esse dia está raiando. E nós precisamos ter uma vida, um comportamento, como diz Paulo, um comportamento digno disso. Como filhos de Deus, como os filhos da luz. E nós precisamos. E aí eu convoco agora, faço para os irmãos a seguinte coisa: procurem se consertar diante de Deus e com o seu próximo. Mas procurem rápido, porque o dia está acabando, a noite está acabando e o dia está chegando. O dia está chegando. Mesmo que você não tenha feito nada de errado, mas você acha que o irmão teu vá até ele. É bíblico isso. Se acerte com ele. Mesmo que ele não tenha feito, que você não tenha feito nada de errado com ele, mas ele fez contigo, ou você acha que ele fez, vá até ele. Se acerte, conserte. Para que o corpo cresça, para que o corpo venha mostrar a glória de Cristo na nossa realidade em que vivemos. Então não esqueçamos disso, irmãos. Não esqueçamos essas coisas que são importantes fazer. Façam isso, Paulo está dizendo. Porque o dia está perto, a salvação está próxima e o tempo está acabando e precisamos levantar os nossos olhos porque estamos olhando muito para baixo. E eu fecho com a seguinte expressão de Paulo, né? Porque eu acho que tem pessoas que acham que eu ajo diferente, né? Eu não sou ditador, já falei isso com muita gente aqui, né? Marilene e o Dalton já tiveram igrejas que o pastor a gente também, né, filho? A gente, né, Adriana, né, Glaucia, Alessandra, já teve igreja que o pastor era um ditador, o camarada dizia amém, todo mundo tinha que dizer amém. Se dissesse não disse amém, né? Era uma coisa complicada, é horrível, né? Eu não sou ditador, eu gosto de vamos conversar, né? Vamos conversar. E nesse vamos conversar, eu gosto de tratar todos igual. Não sei se vocês já perceberam. Apesar de que alguns acham que eu gosto mais dos jovens do que dos outros. Não é verdade. Eu gosto de todos. Eu gosto de todos. Né, irmã Fátima? Né? Gosto de todos. Então, veja bem. Obedeçam, diz Paulo, no capítulo anterior, às autoridades. E nesta igreja aqui, a nossa autoridade é Cristo. Obedeçam a Cristo. Eu sou somente um representante, no bom sentido, aquele que ele escolheu para conduzir. E quando Cristo diz, amem, acima de tudo, é para amar. Não é para ter... Eu não vou obrigar que ninguém amar ninguém. Não tenho nem condições de fazer isso. Não sou ditador. Entendam, eu gosto de conversar. E se eu tomar uma decisão, vou buscar tomar em Cristo Jesus. Não fique pelos cantos remoendo, falando que não concorda. Chegue para mim e fale, pastor, não concordei. Eu vou explicar por que eu fiz e por que falei. Para que não criemos mais desunião naquilo que já está tentando organizar. É o corpo de Cristo, é o corpo para a glória do nosso Deus. Porque o dia está chegando. Né? Quando o dia chegar, eu vou perder meu emprego. Sabia, Dalton? Vou perder meu emprego quando o dia que chegar. Vou deixar de ser pastor. Porque lá não precisa pregar. Já temos o sumo pastor. Né? Já prevendo isso, fiz o que Dalton fez, o Átila fez. Vou tornar músico, porque lá vamos louvar a Deus. Perco uma posição, mas eu estou garantindo outra. Vou servir a Deus. Isso é muito importante, irmãos. Isso é importante para nós. Fiz essa brincadeira assim para descontrair. Mas é muito importante, né?
Sim, irmão. Já falou? Você entendeu o que eu falei? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Vamos cantar aquele hino, hein, Átila, se é possível, né?